Olá! Então, hoje é mais uma live aqui comigo, né? E mais uma enfermeira maravilhosa, tá? O nome dela é Kátia Salles. E ela vai conversar com a gente sobre um tema bem diferente, tá? Esse tema, ele se chama Preventivo e Comunidade LGBTQI+. Então, eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção, tá? Sobre o nosso papo que a gente vai falar aqui hoje. Podem fazer perguntas que vocês quiserem, mas o papo é muito interessante, tá bom? Eu já vou convidar a nossa querida amiga Kátia aqui. Só um instantinho. Vamos lá. Kátia, cadê a nossa amiga Kátia? Vamos aqui. Vamos lá, aguardando a Kátia aceitar nosso convite, tá? Hoje eu resolvi falar com esse tema, porque esse tema é um tema muito interessante. Oi, Kátia, tudo bem? Oi, boa noite para todo mundo. Isso. Então, hoje a gente vai conversar um tema bem diferente. Perpassa sobre o cuidado, né? Que o cuidado nós enfermeiros temos que ter como prioridade. E hoje nós vamos conversar com a enfermeira Kátia. E a enfermeira Kátia, ela foi ex-aluna minha, ex-orientanda minha. E ela fez um TCC muito legal, que deu um trabalhão, né? Mas a gente conseguiu terminar, né? A gente conseguiu terminar com toda essa pandemia que deu alguns percalços aí. E o tema desse trabalho que a Kátia fez, né, desde o ano passado até agora, é a percepção da mulher cis-lésbica frente ao exame preventivo, tá? Então, essa é a Kátia. Pode se apresentar, Kátia. Então, sou uma das ex-orientandas, né, da enfermeira Leila, minha professora eterna, hoje enfermeira. E, como a Leila disse, né, nós fizemos um trabalho, uma pesquisa relacionada à percepção da mulher cis-lésbica. Em relação ao preventivo, qual a importância, né, da coleta desse preventivo, por que que tem que se colher o preventivo, e principalmente em relação aos nossos colegas de trabalho, né, o enfermeiro. Onde que é que está essa mulher cis-lésbica? Você tem atendido? Você sabe a orientação da sua paciente que está ali entrando dentro do seu consultório? Porque isso é importante. Essa mulher, né, cis-lésbica, quem é essa comunidade LGBTQI+? Quem é? Então, Quem são? o que que acontece? Nós temos os gêneros, né? Mas antes do gênero, nós temos a mulher. Fisiologicamente falando, né? A mulher ela tem os órgãos internos femininos, né? O útero, o ovário, como todas nós nascemos, né? A não ser que tenha uma anomalia ali, aconteça uma anomalia. Mas a mulher cis é aquela mulher que nasce biologicamente mulher e ela se reconhece como mulher, né? E a mulher cis lésbica? Você fala assim, cis é um termo diferente, porque a maioria das pessoas não utilizam esse termo. Mas é correto utilizar, porque nós temos as lésbicas, nós temos os homens trans, nós temos as mulheres hétero, né? A mulher hétero é aquela mulher que se reconhece como mulher e ela se relaciona com o oposto, que é o homem, né? O homem hétero. E nós temos também a mulher a lésbica, né, que é a mulher homossexual. E tem a cis-lésbica que se reconhece como mulher, mas ela se relaciona somente com mulheres. Mas é uma mulher. Né? E nós temos também o homem trans. São muitos gêneros, e às vezes a pessoa se perde nisso aí. Mas o profissional enfermeiro, ele precisa, né, conhecer porque nós estamos para cuidar.
E como vamos cuidar de alguém, né, se nós não conseguimos entender nem a questão do gênero, né? É como o homem trans. É um homem trans, ele vai entrar no consultório ginecológico, é um homem, mas fisiologicamente ele é uma mulher, ele E transicionou. tem os É, órgãos genitais femininos. isso, a não ser que ele tenha passado pela redesignação, né? Mas mesmo assim, o papel do enfermeiro aí vai ser de orientar, né? Vai ser a inspeção, né? Você vai olhar o órgão, né? Que ele tem ali naquele momento. E não deixa de ser orientação, né? Nós trabalhamos muito em cima, né, da orientação, porque a orientação é o que vai trazer a prevenção, né? E essa é a importância da gente fazer um vínculo, né, Isso, com esse cliente que chega para a gente no consultório, é, né? E é, saber ter escuta, né? Que é o que quer. Quando a gente e procura um principalmente, profissional, né, para ser atendido, a gente quer uma escuta. E essa e escuta tem que principalmente, ter o conhecimento, né? correto, é. Principalmente o enfermeiro ele está ali, né, na porta de entrada, porque ele vai atender, né, na UBS, ou seja, num consultório particular, e essa mulher ela precisa chegar nesse local e não ser discriminada, né? Ela precisa encontrar em nós profissionais o acolhimento, a empatia, porque se eu já olho para essa mulher julgando, né, fazendo um pré-julgamento, como ela vai falar da orientação sexual dela? Porque durante a consulta, né, nós sabemos que durante a consulta ginecológica, né, a consulta de enfermagem, o enfermeiro ele faz algumas perguntas relacionadas à intimidade dessa mulher. E todo mundo sabe que a mãe diz que a gente não pode falar com estranho. Então, se a gente não pode falar com estranho, o enfermeiro ele precisa se apresentar para essa mulher, né? Rolar a química, tratar bem, né? Olhar para ela como um indivíduo, né? Porque a lésbica ela não é um ser de outro mundo, é uma pessoa. Então, nós enfermeiros precisamos nos conscientizar de que precisamos trazer essa população para o consultório, E porque teve problemas, assim, durante a sua pesquisa que você entrevistou as lésbicas, elas falaram que foram colher preventivo, o que os profissionais falavam? então muitas, que participaram da minha pesquisa, assim, foram duas que mais me chocaram. Ela teve que lutar pelo direito de colher o preventivo, porque ela chegou a um consultório e a característica era de um homem. E aí acabou que o profissional falou: você não precisa colher, né? E ela se identificou como lésbica. Ela falou assim: eu sou lésbica. Ah, você é lésbica, você não precisa colher o preventivo. E ela falou assim: nossa, por quê? Eu não sou mulher? Eu preciso sim, né? Eu tenho um relacionamento, eu estou suscetível a algumas infecções. Agora você vê, ela teve que querer passar pela coleta do preventivo. E isso acontece muito, porque a mulher ela chega, né, a lésbica ou o trans, e chega ali no consultório e não perguntam qual é a orientação sexual dela, Não sabe? tem E nos aí dados para coleta, né? não, isso é garantido por lei, sabe? É preciso que seja identificada essa mulher, que seja registrada da forma correta. Porque se eu não registro essa mulher da forma correta, como que depois ela vai poder entrar em alguma pesquisa? Sabe? Numa Nos dados, por estatística, né? Numa exemplo, numa estatística. estatística. Isso, que é o que mais está se falando hoje, né? Em outubro, câncer. Como que eu vou identificar quantas mulheres homossexuais estão acometidas de câncer de colo de útero ou de mama? Se dentro do meu consultório não tem essa notificação da orientação sexual. Então, assim, isso é muito importante, né?
E você ter teve essa dificuldade de notificação. ter material, né, sobre isso, Eu não da tenho material. pesquisa, né? No material da pesquisa não tem. Então foi assim um desafio Não para tenho você, né? material. Fazer essa pesquisa. É. Porque as mulheres que devem passar pelo procedimento são aquelas que você já falou, né? Que tem o órgão genital feminino. E é importante que o enfermeiro faça esse vínculo e registrar a orientação e falar sobre Agora me diga, então a mulher cis lésbica, por que que ela tem que colher o preventivo? Por quê? Então, a mulher cis-lésbica, ela, mesmo que ela tenha o seu relacionamento com outra mulher, o que garante que a parceira dela não teve um relacionamento hétero? E todos nós profissionais de enfermagem, nós sabemos que o HPV, ele acomete, né, a mulher, podendo ter a consequência do câncer de colo de útero. E isso é transmitido por quem? Pelo homem. Entende? Então, se essa mulher, essa lésbica, ela teve um relacionamento com essa pessoa, né, com essa parceira, e essa parceira já teve um relacionamento hétero, pode ser que ela contraia. Até porque ela fala assim, ah, mas eu uso preservativo, tia Kátia. Você usa o preservativo, mas porque assim, a prevenção é através do uso de preservativo, todos nós sabemos disso. Mas será que você usa? Aí ela vai me perguntar, ah, mas não tem penetração. Tá, tudo bem, não tem a penetração, mas tem as brincadeiras, né? A prática sexual de cada uma, que é de se esfregar, né? Uma na outra, ou uso E também de pode ocorrer, brinquedos, também próteses. pode ocorrer dessa mulher nunca ter tido relação com homem nenhum e ela ter pego o HPV por esses N situações que você falou e ela passar para outra também, né? Porque, Correto, isso. porque vai ser o ato sexual dela, de mulher com mulher, e essa pode estar contaminada. E também por isso que ela tem que se cuidar. Porque quando a gente estava colhendo os dados da pesquisa, aí até no consultório, né, muitas falaram assim, tiveram esse relato. Ah, eu fui lá e disse assim, ah, você não precisa não, porque você nunca teve relação com homem, mas o órgão genital feminino, ele é oco, né? Então ele fica perto do ânus, por exemplo, a gardnerella, que a gente sempre pega no Isso. resultado do preventivo, né? Que é uma bactéria que mora ali, aquela zona do ânus. Então, como os orifícios estão bem pertinhos, né? É o ânus, o canal vaginal, a uretra, ela pode migrar. Muito E ela dá perto. uma leucorreia, que é um corrimento, né? Que é um Isso. corrimento com mau cheiro e tudo. E aí não tem nada a ver com a relação sexual, se ela teve, se ela não teve. Isso é o nosso corpo, né? O corpo é a anatomia do corpo, entendeu? E às vezes a população, nós profissionais, né, não temos esse conhecimento. É isso que é o importante da sua pesquisa, sabe? Que os profissionais Isso. tenham esse conhecimento anatômico, que tenham conhecimento que nós carregamos bactérias para tudo quanto é lugar que a gente vai, né? Que tem flora normal aqui, tem bactérias tudo quanto que é canto. E a gente tem que ter um Isso. cuidado. Eu estava falando numa live, foi até ontem, eu estava falando sobre o corpo feminino. Então, o nosso corpo, né? Quando a gente fala o corpo feminino, ou o corpo da pessoa em si, a gente tem que saber o que tem no nosso corpo, o que sai de você, o que entra, o que você percebe. Às vezes a gente está no consultório e às vezes vem uma paciente e fala assim para mim: ah, eu tô com corrimento, mas eu não sei se é da urina ou se é do canal vaginal. Não tenho Entendeu? conhecimento. Não tem conhecimento, entendeu? Não tem. Aí às vezes a gente até ri, né? Porque a gente tem, mas muitas pessoas não conhecem o seu corpo, Tem sabe? vergonha de se Então, olhar, às vezes, de se olhar, se né? De se ver. tocar. Mas quem vai saber do que eu tenho sou eu, né? Isso. Da onde que eu vou saber? Do meu corpo. E quem vai tratar de você? Você. E como que você vai falar das suas partes íntimas
Para o profissional, se Prova você não sabe, isso. né? Se você não sabe nem o que você tem. Então, isso é muito importante, né? O conhecimento da sua anatomia, do seu corpo, para você ter como dialogar com o profissional e o profissional saber disso, né? Isso, Dessa e principalmente, contaminação. e principalmente na parte de instruir essa mulher, né? Porque se você não conhece, você não tem como orientar. É como muitas É. pessoas, né, falando sobre a prática. Como que uma mulher vai pegar o HPV se ela não tem relações com o homem? Então, como nós falamos, né, ela pode ser que a parceira dela tenha tido, né? E o próprio uso de algumas próteses, elas podem transmitir o HPV. Porque a mulher, ela existe o fluido ali, né? Existe. Que é um O meio filho ali ótimo para dentro. crescer bactérias, né? Isso. Então, se eu não sei que a minha paciente ela é uma lésbica, eu não sei a sua orientação sexual, eu vou tratar ela como uma mulher, né? Como uma mulher hétero, né? Que se relaciona somente com homens, e eu não vou instruir ela em outras práticas, né? Que ela venha ter com a parceira ou com ela mesma, porque tem muitas mulheres, muitas lésbicas que são virgem, não tem penetração. Ela fala assim, mas e aí? Por que que eu vou, por que que eu vou fazer o preventivo? É onde você acabou de explicar, existe outras inflamações, que pode acontecer também por mudança de hormônio, uso de alguns produtos, e isso Como pode estabilizar o higiene íntima mal pH. feita, né? Higiene íntima mal Isso, feita. isso. E aí, por todas essas consequências, ela vai desenvolver uma inflamação, uma coceira. E aí aí muitas, né, como a gente vê por aí, segue o exemplo da televisão. Ah, vou me automedicar. Não, você não tem que se automedicar, não tem que usar a pomadinha que passa na televisão, né? Usa a pomadinha, faz isso. Não, você precisa de um profissional especializado. E quem é o profissional? O enfermeiro, ele também, ele é esse profissional capacitado, né? Nós estudamos para prestar um atendimento de qualidade para a população, né? E muitas Porque vezes a pessoa não sabe. não sabe, mas nós somos aptos, né, São a cinco prestar anos de esse faculdade, atendimento. né? Só de 5 anos. faculdade, não contar o restante para frente. É. Então, o papel, voltamos a falar, né, do enfermeiro, o papel do enfermeiro, né, a respeito, né, dessa população é muito importante, né? Eu sou assim, em falar, né, suspeita, né? Porque eu amo essas meninas, né? Eu falo assim, se eu pudesse, eu cuidava de todas vocês, porque durante a minha monografia eu vi que é muito triste não ter o atendimento, né? E o SUS nos garante isso, né? Ele garante para todo ser humano, né, o atendimento de qualidade, de acordo com as necessidades de cada um. E quando fala de Independente de acordo com a raça, necessidade, isso, raça, cada escolha um, sexual, pois é, e religião, né? Qualquer um. a mulher está aí, né? Hoje em dia está tudo aí aberto, né? Nós precisamos nos conscientizar. O profissional enfermeiro, eu sou muito chata, né? Falo muito nisso. O profissional enfermeiro precisa se conscientizar de que nós somos profissionais. Quando a gente sai do nosso lar para atender, nós não somos mais aquela pessoa física, sabe? Então tem que Com desconstruir, né? Acabar com o cultura, preconceito, né? isso mesmo, presa à cultura, né? A cultura é dentro do celular, né? Mamãe e papai ensinou. E quando a gente sai dentro de casa, nós estamos indo para um consultório, nós temos que deixar isso e atender. Independente da pessoa que estiver chegando ao seu consultório, né? Como seja um homem trans, seja uma cis lésbica, seja uma cis hétero, seja uma mulher. É uma mulher. E nós precisamos dar um atendimento de qualidade. Assim, é muito interessante, na minha monografia, um percentual muito grande de meninas, né, que participaram, de meninas, Da né, que coleta de participaram da nossa dados, né? pesquisa, na coleta de dados, elas não sabiam que o enfermeiro poderia colher,
o preventivo. E eu achei assim, nossa, eu fiquei até, eu falei, meu Deus do céu, onde que estão os enfermeiros que, né, ninguém está vendo? Então, assim, precisamos nos especializar mais, sabe? O mundo está aí, né? Houve esse boom, nós precisamos aceitar, né, como qualquer um outro, porque não é uma coisa de outro mundo, é desse mundo mesmo. São pessoas que precisam ser cuidadas, respeitadas, sabe, de acordo com aquilo que nós aprendemos, né? Prestar atendimento de qualidade a todos. E assim, também um outro dado que me chamou muita atenção é que 73% das nossas Entrevistada? colaboradoras, Uhum. das nossas entrevistadas, foi uma faixa de 18 a 28 anos. Elas não voltam para acolher, elas não voltam para saber o resultado do preventivo. Ah, é? Não, Não volta? Nossa. porque são maltratadas. Então, assim, Ah, o que é, né, a coleta do preventivo? Você vai entrar naquela sala completamente desconfortante, né? Como você falou, você vai ter que se despir para um profissional que você não conhece e aquela posição completamente desfavorável para a mulher, né? Como você sempre fala para a gente, né? O nosso segredo uhum. é o segredo da mulher, seja ela qual mulher for, qual orientação, é o segredo dela. Então, para ela conseguir, né, se entregar ali para aquele profissional, falar tudo o que está acontecendo, tudo que é dúvida, como fazer, o profissional ele precisa ter a empatia, ele precisa ganhar o respeito dessa mulher, a confiança, ou, digo, a confiança dessa enfermeira, desse enfermeiro, para que esse atendimento seja bom, sabe? E muitas são maltratadas, como que eu vou te falar? Chega ali, tira a roupa e deita ali naquela cama. E aí ela Como se vai, fosse um objeto, né? É. ela vai, assim, nossa, e eu ouvi muito isso na minha coleta de dados. É, Poxa, me mandaram eu ir para lá, botei uma roupa, né, e assim, interessante que todas elas botam a roupa virada para trás e dão um lacinho. Por quê? Porque elas não sabem que existe também o exame da mama no preventivo, né, que é muito importante. O enfermeiro ele precisa conduzir a consulta e o exame com toda a técnica, sabe? E principalmente a inspeção é importante. Como que você vai fazer um achado numa paciente se você não toca, se você não visualiza? E aí você tem que explicar, olha, bota a roupa virada para frente, porque nós vamos fazer o exame, eu preciso olhar, né? Eu preciso tocar. E ali, durante aquela inspeção, você faz ela se tocar também, para que ela não se sinta envergonhada, sabe? Porque é dela, é o corpo dela. E ela precisa saber. Se ela achar algo diferente, ela vai fazer o quê? Ela vai correr para o especialista, sabe? Para o profissional. Agora, se ela não conhece, como é que ela vai saber que aquilo está diferente se ela não se olha, se ela tem vergonha? Às vezes, vamos relembrar aqui, às vezes no consultório, né, quando você fez o estágio lá comigo, você percebeu que quando a gente examinava a mama, aí muitas mulheres, não só lésbicas, ah, mas eu achava que essa bolinha aí era normal na minha mama, né? Isso não é normal, não? Já tem isso há tanto tempo, Pois é, né? triste. Então a pessoa acha que qualquer carocinho, isso é muito importante hoje para o Outubro Rosa, né? A gente está falando. Isso é muito importante para você poder entender que o nódulo de mama, isso pode aparecer em qualquer mulher, entendeu? Isso. E o profissional, ele tem que já tem a prática para poder conseguir achar esse nódulo e mostrar. Quando você fala se toca, né? Quando, por exemplo, a gente escolhe Exato. preventivo, por exemplo, se eu achar alguma coisa, eu pego a mão dela e boto ali. Olha, você está sentindo, entendeu? Para ela conhecer já o corpo. Então, se você estiver em casa, né, e tiver algum carocinho na sua mão, porque na mama só tem que ter leite, tá, gente?
Só leite, mais nada. Feliz. Você tá amamentando o bebê, tem leite. Aí, se você não tá amamentando o bebê, não tem que ter nada na mão. Ah, mas eu tenho esses carocinhos também. Que Verdade. carocinho é esse? Vem escrito no carocinho: eu sou o cisto, É, eu sou o nódulo, eu sou uma glândula de tecido adiposo calcificado. Não vem escrito. Então, verdade. precisa ser examinado, precisa de um profissional, tá? E isso não dá em pedra, dá em gente, e dá em Verdade. mulher, que mulher é um ser muito complicado, sabe? Assim, muito complicado. Tudo em mulher dá, Uma entendeu? caixinha de Tudo em mulher surpresa. aparece. E a gente tem que correr atrás para cuidar desses problemas, E né? Então, principalmente assim, a mulher ela tem que ter essa consciência, né? Porque muitos falam assim, ah, com quantos anos eu tenho que fazer o preventivo? E a gente esbarra no Ministério da Saúde, né, que é de 25 a 29 anos, só que as meninas, elas estão iniciando muito cedo na vida sexual, sabe? E hoje em dia, 25 anos é muito tarde, sabe? Porque para você ter um controle, para você cuidar dessa mulher, para que ela não tenha o HPV, não fique exposta, né? Não seja exposta ao HPV, ela precisa ser vacinada. E aí, com quantos anos? Antes de iniciar a vida sexual. E as meninas estão iniciando cedo. Então, quando ela esbarra nessa idade de 25 a 29 anos, ela fala assim: ah, não, eu tô tendo relação, mas o Ministério da Saúde mandou eu ir tarde para lá. E aí, essa mulher já vai, muitas das vezes, com o vírus, sabe? Então, assim, precisa estar muito informado de que nós precisamos orientar, né, essa população que é antes do início da vida sexual. E assim, a mulher que é virgem, ela não vai colher o preventivo como aquela que não é, né? Existe a técnica certa, né, como você sempre fala, né, a coleta com o suave, você tem aí, né? A coleta, a Leila é perfeita, maravilhosa. Então, é somente para quê? Para ver se existe uma inflamação. E não, né? isso é maravilhosa. Eu Então, sabia que você assim, ia não falar se disso. preocupe. Conhece, né? Suas crias. Então, assim, não se preocupe se você é virgem. Ah, Kátia, eu sou virgem ainda, nunca tive penetração. Mas vá, sabe? Tem desconforto, vá. Até porque você precisa examinar as mamas também. A mulher Uhum, não é só o segredo, né? Não é só a parte uhum. da genitália. Não é. A mulher, ela, como se fala, né? Ela é um hormônio puro. Então, Hormônio nós puro. temos. E a gente Isso é tem que muito ficar se controlando importante. o tempo inteiro. Uma hora tá de cabelo curto, outra hora tá de cabelo comprido, outra hora tá de saia, tá de calça, tá, Ontem tá estava brava. encaracolado. Principalmente no TPM. Aí fica brava, e não sabe por que fica brava, né? Aí depois tá grávida, chora, fica chorando. Ai, meu Deus do céu. Depois fica bem, né? Aí quando tá grávida, muda o corpo. Aí depois não muda mais, entendeu? Então, a mulher, né, que a gente fala aqui, a mulher, no caso cis, hétero, né, ela tem isso nem. Mas a gente também não pode deixar de dizer em relação aos hormônios. Até tem gêneros que tomam hormônios masculinos para poder ir Precisa de modificando. acompanhamento. Isso, para Isso. fazer o Tome acompanhamento. por conta própria. Isso, que não é bom. Que não é bom, que tem Não. que procurar acompanhamento. Então, o hormônio, ele vai modificar o comportamento, principalmente o emocional da pessoa, tá? Vai modificar tanto a pele, né? A pele, mas também vai modificar o emocional. Então, precisa de um acompanhamento de um especialista, tá? Precisa desse cuidado com o corpo, porque o hormônio ele muda muita coisa no nosso organismo. Então, vai ficar alterado, pode ser que aumente secreção, pode ser que diminua, pode ser que aconteça muitas coisas. Então, é importante você conhecer e saber o que você está fazendo com o seu corpo, entendeu? Eu fico muito assim preocupada com aquelas que eu quero fazer isso. Aí vai lá, toma todo tipo de hormônio e não tem um Isso. controle. Existe uma dosagem,
tá? A dosagem é feita pelo peso, é feita pela idade, é um controle que é feito com a pessoa, tá? E E existe existem um N profissional especializado para profissionais para isso. poder fazer isso, né? Então, é como a gente estava falando aqui do SUAB, né? Então, a mocinha ou aquela que nunca teve relação sexual com penetração, aí tem esse cotonete aqui que a gente chama de SUAB. Aí a gente vai coletar somente aquela secreção que está ali na parte externa da genitália e vai mandar fazer uma cultura dessa bactéria que está ali. Então, não vai ser preciso colocar o espéculo. Eu quero que entendam bem isso, porque muitas falam, ah, eu vou colher preventivo, vou colocar espéculo em mim, e eu nunca tive relação com penetração, entendeu? Então, isso tem que ser bem orientado, né, para a pessoa. Então, assim, entrando nessa parte da relação com a penetração, o que acontece? O corpo ele é da mulher, da cliente que está ali no consultório e precisa ser respeitado. Logo, o profissional, né, nós enfermeiros, precisamos orientar essa mulher em questão da sua parceira, sabe? Porque se essa parceira tiver tido contato com um homem contaminado, né, com um homem que tenha o vírus, o HPV, o que vai acontecer? Ela pode também ser acometida disso. E aí o profissional, ele tem que pedir permissão a essa mulher para colher o material, entende? Ele não pode simplesmente chegar lá e introduzir o espéculo e pronto, vou fazer e pronto, não pode. Viu? Isso é contra a lei, não pode, porque nós precisamos respeitar o corpo do próximo. Mas como vai ser feita aquela empatia, né? O enfermeiro é uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, né? E tem domínio daquilo que ele está fazendo. Ele, através da orientação e da conversa, pode acontecer também essa coleta, mas somente com a permissão e se ela se afirmar que com certeza que a parceira teve contato com outro homem. Tá, aí você até me falou também que na maioria não voltou para pegar o resultado, porque acabou até ficando traumatizada com a consulta e não quis nem voltar para pegar o resultado. E isso daí é muito sério, né? Principalmente porque você não vai saber, né? Se Não essa vai mulher saber. ela está com alguma uma IST ou se ela está com alguma inflamação, e isso dificulta o tratamento, E não vai, né, não dessa vai ter mulher. como tratar. Se ela não foi pegar o Não, resultado, não vai ter como não tem tratar. como tratar. É. E uma das meninas que participaram, né, das voluntárias, elas falaram isso, sabe, que muitas meninas tem câncer de colo de útero e não é notificado, sabe, elas não Nem procuram entra na atendimento. estatística, nem Não, entra. elas não procuram. E eu lembro que eu até perguntei assim, eu falei, meu Deus, mas e aí? E a resposta dele foi assim, e aí morre. Ué, vai fazer o quê? Quando vai ver, já tá com É, metástase, né? E isso não é tem nem mais chocante. jeito. Para mim, isso é chocante, porque é uma vida, sabe? É uma vida, é uma pessoa que pode tratar, e isso é algo tratável, sabe? Pode ser curada. E muitas vezes ela não é curada porque não se sente segura em chegar até o profissional, porque foi maltratada lá no início. E muitas das vezes ela já começa a ser, né, como muitas relataram para mim, já começam a ser maltratadas quando chega no guichê para marcar consulta, sabe? Então, assim, também é importante o enfermeiro orientar a equipe que está trabalhando com ele, sabe? Sempre estar fazendo uma educação continuada com esse profissional em relação ao tratamento, em relação ao preconceito, à discriminação, sabe? Porque essa pessoa ela precisa de tratamento. Não tem como a gente ter uma bola de cristal e falar, naquela casa ali tem alguém com câncer de colo de útero. Naquela casa ali tem esse. Não, a pessoa precisa chegar até nós. E se ela já sofre um preconceito lá na porta de entrada, elas não vão chegar até o enfermeiro. E se porventura chegarem, elas já vão chegar como ressabiada. Eu fui sofri discriminação lá na frente, vamos discriminar também. Sabe? Então ela só está ali para colher. E aí ela não colhe da forma que tem que ser colhida, sabe? É uma forma violenta, ela não volta. Como que ela vai voltar? É. Sabe? Isso é muito preocupante, sabe? Muito mesmo. E nessa sua pesquisa,
Você viu que o acolhimento era o primordial, né, do profissional. Que não é só o enfermeiro também que colhe, né? Tem um médico. E qual foi o resultado dessa sua pesquisa? A conclusão dessa sua Em pesquisa? relação, em relação aos sentimentos, muitos sentiram vergonha, dor, mas o que mais falaram foi a falta de orientação. A falta de orientação, falta de empatia, sabe? Elas chegam e não têm não têm a orientação que elas deveriam ter em relação à prática sexual, em relação ao uso das próteses, sabe? Elas não têm. Elas simplesmente elas usam porque elas buscam informação em outros locais, não como profissional. E eu vi que o enfermeiro ele está bem invisível, sabe? Cachorro. Entendi. Esse mesmo. Faz parte. O O enfermeiro ele está enfermeiro. Uhum. invisível nessa área da coleta do preventivo, sabe? Muitas acham que o enfermeiro está ali para substituir o médico que não foi. Triste, Não é né? isso. Não é Ele não está isso. ali para substituir o médico que não foi. Ele está ali porque ele é um profissional habilitado. Né? Ele estudou, ele se esforçou para estar ali. Né? Ele tem uma graduação, né? Um nível superior. Então, ele não está ali por acaso. Ah, o médico não veio, vai lá para o enfermeiro. Não. Essa é Não uma das nossas existe. atribuições. É. Uhum. E, A população precisa saber realmente que você levanta essa bandeira, né? Saber a real função do enfermeiro, principalmente na atenção básica, né? Principalmente na tem autonomia que o muita enfermeiro coisa. tem dentro de uma ESF, né? Que pelo Ministério da Saúde, o enfermeiro, ele é o responsável pela Pela, ESF. A gente tem um número que a gente responde para o Ministério da Saúde. Nosso nome fica lá, responsável por aquela ESF, lá no Ministério da Saúde, tá? Que é o número do CNED. Ele fica lá, enquanto você está. Não é outra pessoa que responde. A gente tem uma produção que a gente faz todo mês, entendeu? Que tem que entregar. correto. Nessa produção vai dar os atendimentos, e esses atendimentos vão chegar até o nível do Ministério da Saúde e vai dizer, no município, por exemplo, aqui, que é o município de Cabo Frio, o município de Cabo Frio teve tantos atendimentos de preventivo no mês tal ou no ano tal. E esses dados ficam liberados para a população, né? Então, o enfermeiro, eu puxo muito a sardinha para o enfermeiro mesmo e pronto, né? O É claro, enfermeiro, somos nós. eu sempre falo isso. O enfermeiro, ele é um profissional por excelência, porque ele atende o paciente não só por aquela doença, ele atende o paciente como um todo. Você vai Todo. ver o paciente. Se você vai atender aquela mulher no consultório, você vai perguntar para ela se ela é hipertensa, se ela é diabética, se ela tem alguma Isso. infecção urinária, né? Se ela tem alguma queixa, entendeu? Se ela está sofrendo com alguma coisa, verifica os sinais vitais. Então, a Isso. observação do enfermeiro é como um todo, ele não vai lá só por conta daquilo dali, tá? Aí a gente vai saber se ele tomou remédio, se não tomou remédio, se ele urinou, se ele evacuou, se ele dormiu, se ele não dormiu, né? E se a gente tiver Correto. dentro de um hospital, vai saber se está fluindo o soro no paciente, Isso. se tem veia, se não tem veia, se tem que pegar uma profunda, se não tem, se marcou o exame, se não marcou o exame, se ele vai ter alta, se não vai ter alta, entendeu? Se o paciente Somos dormiu bem à nós. noite, será que ele comeu toda a comida? Será que a dieta dele ele se alimentou todo? Né? Então, para poder você traçar os seus cuidados e fazer o diagnóstico de enfermagem, né? E nós temos diagnóstico, não é diagnóstico médico, é Isso, a diagnóstico de gente enfermagem, tá? Em cima desse diagnóstico, a gente faz a prescrição de enfermagem. E essa prescrição, ela vai ser avaliada pelo enfermeiro, vai ser prescrito, o técnico vai fazer, e vai ser avaliada por esse enfermeiro, tá? Então, esses cuidados que são feitos pelo enfermeiro nas 24 horas, que o enfermeiro é o único profissional que fica, a equipe de Isso. enfermagem que eu falo, o enfermeiro e o técnico, é o único profissional que fica com o paciente 24 horas dentro de uma unidade hospitalar. Tá? Então, ele que sabe do paciente, ele que viu o paciente. Por isso que, às vezes, a culpa cai em cima da enfermagem. Né? Porque como você fica É lá o tempo verdade. inteiro, aí a culpa cai em cima da É um enfermagem. Eu queria responsável. ver se você botasse um megafone num pátio de um grande hospital e falasse assim: desçam todos os profissionais de enfermagem para o pátio.
Aí eu queria ver se o hospital Acabou. iria funcionar. Não funciona, Não não iria flui. funcionar, não iria funcionar, entendeu? Então, o enfermeiro ele tem capacidade sim de atender, tem capacidade sim de ter o seu consultório, Isso. tem capacidade sim de fazer empatia e acolhimento com a população, tá? Isso é muito importante. E você vai ser o profissional que você quer ser. Eu sempre É, falo isso, né? Se sempre. você acredita naquilo que você faz, né? Que se você tem amor naquilo que você faz e você tem conhecimento daquilo, você vai longe, entendeu? Isso. Aí E fala assim, principalmente na comunidade, né? Principalmente aham, na comunidade, porque você acaba gerindo a comunidade. Sabe, como você falou da aham, parte da notificação. Se você notifica, se você notifica da forma correta, você acaba tendo um controle do que está acontecendo ali. Né? Se o índice de uhum, câncer aumentou, se o índice de STs aumentaram, são infecções sexualmente transmissíveis, né? Para quem não sabe, tem muitos que não são da área da saúde que estão assistindo. São as infecções sexualmente transmissíveis. Então, você acaba tendo o quê? Um controle, você consegue fazer uma promoção. Olha, nunca mais me esqueci dessa promoção, viu, Claudinha? Do coração. Você acaba, doutora Claudinha, amo. Então você acaba fazendo uma promoção ali naquele local e você consegue ter uma redução de casos. Porque você uhum. vai começar a Vai tratar ter a sua dados, é. população. Uhum, Você vai tem ter os dados e dados. você consegue tratar aquela população. E isso é muito bom, né? Porque qual é o resultado que o enfermeiro espera, né? A alta do paciente. A gente pega o paciente e reabilita ele para a vida, né? Uhum. Porque é a nossa função, É a né? nossa função. Reabilitar. Tá. É a nossa Eu função. vou ver aqui, tem umas pessoinhas aqui que eu gostaria de agradecer. Eu gostaria muito de agradecer a professora Claudinha, tá? É Que está com a gente, a maravilhosa. Solange. Eu gostaria muito de agradecer a Márcia, né? Não, Gostaria muito Vini, de agradecer Vini. a Sandra Menezes, né? E tem muitos aqui que fizeram perguntas. Já teve uma aqui que fez aqui, ó. Eu fiz a Mili, né? Meu pré-natal foi feito no SUS, foi feito por Perfeito. uma enfermeira maravilhosa no posto Heitor Beltrão, que fica ali na Tijuca, na Grande Tijuca, que eu conheço também, Oh, que tá? legal. Então, foi feito por lá e não teve problema nenhum. Então, o acolhimento do enfermeiro é importante. É importante que os futuros profissionais que estão assistindo aí a gente, até da turma da professora Claudinha, tenham conhecimento que o enfermeiro não pode parar de estudar tempo nenhum, que tem Não tem sempre que ficar como. se atualizando e ter empatia, empatia e não ter preconceito, né? E Isso, entender como é que principalmente. anda, principalmente, né? Principalmente o preconceito. E você, Porque. né, pode falar. Acabou? Pode falar, Acabou já? Kátia, pode Passou falar. rápido. Não, falta só mais um pouquinho. Por que que eu falo preconceito, né? Porque é muito ruim quando a gente sofre, né? A gente é rejeitado por alguém, né? Não precisa nem ser por causa da cor da pele ou por causa de questão financeira. Pode ser por várias questões. Agora, imagina você sofrer um preconceito de um profissional que disse que estudou, que conhece, né? Nós estudamos fisiologia, muito bem estudado, então a gente sabe o que tem no corpo da mulher, nós sabemos como tratar, e aí você acaba fazendo um preconceito, sabe? Uhum. Então, como? Não pode. O enfermeiro, eu sempre falo, eu falei, sou chata, né? Igual para o sardinha, sardinha é vontade. O enfermeiro é o único que não pode fazer. Sabe? Ninguém pode fazer, mas o enfermeiro ele é proibido Ele, de fazer. proibido, Ele é proibido, é isso proibido. mesmo. Sabe, ele tem que Proibido. atender. A mulher chegou, ou o homem chegou, né, na minha pesquisa, até teve um homem trans, um não, dois homens trans, né? Ele muito reservado. E eu fiquei muito, muito feliz, muito feliz, muito feliz, porque ele falou assim, Kátia, eu quero que a Leila me atenda. Não vou falar o nome, você sabe quem é. Tá. Eu falei assim, não, vou te passar o telefone. Aí passei o telefone para a Leila, é um homem trans. E um amor, sabe? É um amor de pessoa. E ele me ligou e falou assim, Kátia, ela é muito boa, ela é tão carinhosa. Então, assim, é muito prazeroso,
sabe? Entrou uma em contato comigo e falou assim: Poxa, eu quero escolher meu preventivo com você. Lá do Rio, gente, não tem, eu falei, não tem onde escolher, não tem onde, como que eu vou escolher seu preventivo? Então, assim, a minha pesquisa foi, eu já me sinto realizada, porque as meninas têm confiança em mim, né? Então, assim, esse é o resultado de que um profissional ele quer para a sua vida, né? Eu me sinto muito feliz porque eu falo mesmo, né? Eu sou suspeita de falar. Eu alcancei o meu objetivo em parte, né? Porque eu ainda tenho, minha filha diz, né, que sucesso eu tenho, só falta carreira. Então, minha filha diz, mãe, você já faz sucesso, só falta carreira. Então, assim, durante, né, agora esse novo início, né, da minha vida, né, recém-formada, pretendo atender nessa população, toda a população, seja ela qual for, se estiver inserida na LGBTQI+, se é somente uma mulher cis hétero, todos. Né? O enfermeiro, ele precisa atender todos, e com amor, Uhum. né? É Porque dedicação, né? dedicação. Não adianta, Uhum. né? A Leila conhece bem essa frase. Não adianta Uhum. você conhecer todas as teorias, né? Não adianta você fazer todas as práticas e você não ser humano, É né? isso Nós mesmo, não precisamos. adianta. Não adianta, né? Essa, Então, essa frase. desconstruir esse preconceito que a gente traz. Porque desconstruir é difícil para o ser humano, né? Sai da zona de conforto dele, do conhecimento, do que passaram de conhecimento para ele, de cultura para ele, né? De Isso, cultura para ele, né? Que ele tem que se cultura. portar, ou que ele tem que achar, ou que ele tem que julgar, né? Desconstruir. Mas nós, enfermeiros, nós fazemos o juramento, né? Quando a gente se Isso. forma, a gente faz o juramento. Então, a gente tem que tratar todas as pessoas iguais, independente de qual escolha que ela tenha, né? E saber ouvir. Então, você vai ser o profissional que você vai querer ser, né? E aonde você quiser trabalhar, aonde que você quiser trabalhar, você vai ser esse profissional. E a gente fala também que o mundo dá volta, né? Às vezes a pessoa está aqui e pensa que fez uma coisa errada aqui que ninguém vai saber, né? O mundo dá muita volta, né? Dá Dá milhões de mesmo. voltas. E a gente tem que ter Nem dá esse mais volta respeito porque a pelo internet é tão outro, rápida. Não dá nem mais volta. esse respeito pelo outro. Então, Kátia, É vamos verdade. encerrar Ninguém acha aqui. nada, né? É, Ninguém acha. Porque o que a gente aprende na faculdade é que você não acha, você busca conhecimento. Então, nem fala, é. eu acho que. Não, você não acha mais. Você não Uhum, acha. Ou você tem que fazer aquilo que você aprendeu, né? De uhum. acordo com o teu conhecimento científico e o Tem seu outros aqui coração. também, ó. Tem Cici Zo, que eu não sei quem é, né? Respeitar o ser humano, né? A Rain, é verdade, o mundo dá voltas e rápido, Aí, né? Rayana, Aí, minha linda. né? Ter empatia, respeito, aceitação, ser despido de preconceito, ótimo, ótimo. Correto. Então tem muitas. Tem a menina falou que quem assistiu o parto dela foi uma enfermeira obstetra, né? Então, eu queria agradecer também o Lucas Miller, que participou aqui também, a Márcia Rodrigues. Lucas Miller, tá? Márcia Rodrigues, tá? Eu agradeço as pessoas por terem entrado aqui, ter participado. É, Tá cheia aqui a live. Mas olha só, a gente vai ter mais lives também. Vamos ter uma outra amanhã com a professora Lélia. Olha, participem, hein? Que também é sobre pré-natal, muito legal também. Então, eu gostaria muito de me despedir de você e agradecer você por essa sua iniciativa. eu Tem agradeço. até uma aluna, Carol, que também adorou esse tema, já me procurou, falou, professora, quero fazer um pique sobre esse assunto, né? E ela me procurou e eu gostaria muito de agradecer você por ter aceitado o convite. E eu sei que você é uma menina muito competente, tá? Que você corre atrás mesmo do que você quer e que você não desiste. E isso que é o importante, não desistir Não desisto dos mesmo, nossos né? sonhos, tá? Não desistir dos nossos sonhos. Que Não com, desisto. com perseverança, com conhecimento, a gente Verdade. chega. Tá bom? Eu Pode agradeço falar um a pouquinho aí. todos. Eu agradeço Ah, a todos que participaram, né? Vi aqui o Vini, meu genrinho lá, tá de longe, lá do Paraná assistindo. Agradeço as meninas. Não consegui ver muita gente aqui, não. Só a Raia que tá parada aqui, a Rayana.
Mas a Sandra que Claudinha. entrou, a Uhum. Raquel, né? Claudinha, quase infartei, Claudinha. Mas eu agradeço muito, gente, a confiança, agradeço assim por você, Leila, porque Uhum. você me acolheu nos 3 segundos do último tempo para bater para dentro. É assim mesmo, é assim mesmo. Vamos que vamos, É, vamos que você vai vamos. falando, Leila. Então, assim, você é uma profissional maravilhosa, aprendi muito com você naquele consultório, amo, amo, né? Contigo, com a Janete Rangel, que é uma enfermeira maravilhosa, foi minha prof do coração, aprendi muita coisa com ela também. Eu agradeço muito a Deus, sabe, por essa oportunidade, porque sempre quis ser enfermeira. Tentei ser técnica, não deu, né, pelas adversidades da vida. E vim parar aqui em Araruama para fazer enfermagem. Então, muitos falam assim: ah, você ia querer ser outra coisa. Não, eu sempre quis ser enfermeira, sabe? E meu pai era enfermeiro e eu nem sabia no exército. Depois que eu fui ficar sabendo, então isso é uma questão de genética. Genética. É, genética do sangue. Porque não existe nada melhor do que você receber alguém e ver esse alguém sair bem, sabe? Você conseguir tratar de alguém e você ver o resultado, sabe? Eu gosto, sabe? Eu amo o que eu faço, amei o meu tema de monografia. As meninas ficam perguntando, as meninas e os meninos, você vai fazer a mestrado? Calma, gente, ainda tem a pós pela frente, é uma coisa antes da outra, eu não posso passar à frente de nada, né? Tudo direitinho. Então, assim, pretendo continuar, né? Quero abrir meu consultório de enfermagem para estar tratando aí das meninas, dos meninos também, porque o enfermeiro ele pode tratar de todo, né? Do homem, da mulher, não precisa ficar necessariamente preso à saúde da mulher, tem do homem também, acho que quase ninguém Uhum. trata da saúde do Uhum. homem. E Já assim, fica um tema agradeço aí, muito. já fica um tema para os alunos da Claudinha escolher, Tá tá? bom. Aí, Claudinha, saúde do Olha, homem. Então, então, assim, muito obrigada. muito obrigada a todos que participaram, tá? É a Samila, o Valtencir também, ex-alunos aqui. Nossa, um monte de gente, gente. Olha, eu tô, Samila, saudade, coração, Valtencir também. Né? São pessoas maravilhosas que terminaram, são enfermeiros, assim como você. A gente se encontra por aí, tá? Tá bom? Ó, um beijo Ok. para todos. Tchau. Beijinhos. Tchau, gente.